Hey Shinobis, tudo beleza? Galerinha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Maicon Souza, estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje nós iremos discutir sobre um assunto um pouquinho polêmico, que é o seguinte: qual é a melhor opção para mim? Uma instituição de ensino superior pública ou uma instituição de ensino superior privada? Qual eu devo escolher? Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar alguns recados importantes. O primeiro deles é que esse vídeo aqui é basicamente a minha opinião, que é uma opinião formada com base no meu conhecimento de mundo, com base nas minhas vivências, nas minhas experiências e analisando alguns tópicos que eu considero importantes e eu anotei aqui para falar com vocês. Então, pode ser que essa minha opinião te agrade ou desagrade. Se você quiser deixar aqui nos comentários porque você concorda ou discorda dela, seu comentário será muito bem-vindo, beleza? Além disso, o vídeo provavelmente vai ficar grande. Por quê? Porque eu quero que este aqui seja o melhor vídeo do YouTube relacionado a este assunto. Então vamos falar sobre muitas coisas. E além disso, eu faço medicina. Atualmente eu faço medicina na UFMG, mas eu já passei por vários lugares. Já passei por faculdades particulares, por centros universidades, enfim, já passei por um monte de lugar. Já fiz medicina um pouco também na particular. Então eu acho que eu tenho aí uma certa bagagem que eu posso compartilhar, que eu posso ajudar vocês. E tô falando que eu faço medicina porque eu vou direcionar o vídeo para medicina, que eu acredito que seja a meta das pessoas que me assistem aqui. Mas eu vou discutir muita coisa aqui para ajudar alunos dos mais diversos cursos possíveis. Então, se você não faz medicina, não faz nenhum curso da área de saúde, fica tranquilo que o vídeo também vai te ajudar. Para início de conversa, eu acho importante nós diferenciarmos instituição de ensino superior privada de pública. Na privada, você tem que pagar para estudar ou ter uma bolsa que custeie os seus gastos. Se você conseguir essa bolsa, você estuda de graça. A não ser que seja uma bolsa uma bolsa parcial, que não contemple todo o valor ali. Na pública, você estuda de graça. E devemos lutar para que isso continue acontecendo, porque em alguns países a universidade é pública, mas elas não são gratuitas. Aqui no Brasil não. Passou, estuda de graça. Vamos lutar para que isso continue acontecendo, beleza? Bom, já que diferenciamos, vamos começar a analisar os tópicos que eu anotei aqui para vocês. O primeiro deles é o tripé ensino, pesquisa e extensão, que eu acho muito importante. Para a gente entender isso aqui direitinho, antes é necessário a gente entender a diferença entre faculdade, centro universitário e universidade. A faculdade, ela oferece curso para você de uma determinada área. Por exemplo, na sua cidade tem a faculdade X e ela oferece cursos da área de saúde. Exemplo, medicina, nutrição, odontologia e enfermagem. Isso é uma faculdade. Quando a instituição de ensino oferece cursos de áreas diferentes, distintas, como por exemplo, humanas e saúde, é um centro universitário. Ou seja, na sua cidade tem um centro X que tem um prédio que oferece curso de humanas e um prédio que oferece curso de saúde. Isso é um centro. Quando nós temos um conjunto de faculdades oferecendo cursos de áreas distintas e contemplando alguns outros critérios, como por exemplo, proporção lá do corpo docente dos professores, determinada porcentagem tendo mestrado e doutorado, e garantindo o tripé ensino, pesquisa e extensão, nós temos uma universidade. Para quem assiste meus vídeos aqui no YouTube, sabe que eu adoro citar a Constituição Federal de 1988 nas minhas redações do Enem. Pois então, esse tripé que eu estou falando para vocês aqui, ensino, pesquisa e extensão, está dentro da Constituição Federal, no seu artigo 207. E lá está o princípio da indissociabilidade. O que esse princípio fala? Que as universidades devem garantir de forma equivalente, ou seja, de forma igual, esses três pilares aí, ensino, pesquisa e extensão, que eu já vou discutir com vocês. Os centros universitários e as faculdades não precisam, não é obrigatório para eles oferecer, mas é interessante que eles ofereçam, porque será um diferencial que os seus alunos terão no currículo. Beleza até aqui? Então vamos começar. Ensino, você já sabe bastante coisa, que é basicamente você adquirir conhecimento. Vou deixar para falar dele no final, que tem bastante coisinha. Pesquisa. Pesquisa é você incentivar o aluno a seguir na área de pesquisa, ou seja, virar um pesquisador, virar um cientista, descobrir cura para uma determinada doença, descobrir uma nova vacina, um novo medicamento, desenvolver uma nova tecnologia. Isso é a pesquisa, incentivar o aluno. E através dessa pesquisa, por exemplo, pode ser que ele queira seguir na área acadêmica, virar professor, fazer um mestrado, fazer um doutorado. Extensão é você pegar o seu conhecimento, pegar o resultado da pesquisa e do ensino e devolver para a sociedade, para melhorar a sociedade. Por exemplo, durante essa pandemia, a UFMG, que é a instituição que eu estudo atualmente, reuniu um grupo de alunos da enfermagem e alunos da medicina, alunos do curso da área de saúde, lembrando que a pesquisa e a extensão não são obrigatórias, você faz se você quiser, e capacitou esses alunos para tirar dúvidas por meio de e-mail, telefone, redes sociais, enfim, internet, das pessoas que
que não estavam sabendo lidar com a pandemia, tinha dúvidas sobre coronavírus, sobre a Covid, enfim, para ajudar a população. Isso é um projeto de extensão. E lembrando que tanto projeto de pesquisa quanto projeto de extensão você pode fazer de forma voluntária ou você pode fazer ganhando bolsas, que aí seria um auxílio financeiro que você ia ter para realizar esses projetos. Comparando o FMG com outra faculdade que eu estudava, na outra faculdade não tinha pesquisa, se tivesse uma coisa assim, praticamente inexistente, muito pouco, e por mais que eu corresse atrás, conversasse com o professor, conversasse assim, com as pessoas, buscasse, eu não consegui. E a extensão na outra faculdade tinha, mas era algo mais que obrigatório, era uma disciplina que tinha nos períodos, era uma disciplina chamada IETEC, que eu acho que significa Integração, Ensino e Comunidade, alguma coisa assim. E eram coisas mais simples, como por exemplo, você ir para casas de repouso, que são asilos, e aferir pressão lá dos idosos, você ir para a escola e fazer campanha de conscientização. Era algo que eu não gostava, os alunos não gostavam, porque era obrigatório, era chato, repetitivo, não agregava tanto conhecimento assim, e era durante todo o período, e durante todo o semestre, né? E quando você usava isso, era para apresentar um banner, ou então, quando você publicava, algum só, não era todo mundo, era na revistinha da faculdade, ou seja, sem relevância nenhuma para a literatura. E já na UFMG não, há um grande incentivo, apoio para que os alunos façam pesquisa científica e participem de projetos de extensão. Então, comparando os dois aí, o meu voto vai para a Universidade Federal. Continuando, o ensino. Ensino envolve muitas coisas, como por exemplo o método de ensino, PBE, tradicional, misto. Não vou discutir aqui, porque é muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo explicando só os métodos de ensino da faculdade, da medicina. Mas o básico, o que eu acho é que o método de ensino tem que funcionar, ou seja, os alunos têm que aprender. Todos eles têm pontos positivos, pontos negativos, e se vai funcionar ou não depende muito da forma que a instituição de ensino implementou, adaptou esse método. Então, varia muito, não vou entrar em discussão. Professores, gente, quando a gente fala qual é melhor, se é pública, se é privada, aparece o assunto dos professores, por conta da didática, do currículo e um montão de outras coisas. Olha, professores bons e professores ruins tem nas duas instituições, sendo particular ou sendo federal, estadual, enfim, em todo lugar tem professor bom e ruim. O que eu gostaria de falar é o seguinte: a questão da didática, o professor ele estudou para dar aula, ou seja, ele aprendeu, ele investiu ali na formação dele para poder dar aula. Alguns conseguem passar o conhecimento melhor do que os outros, infelizmente isso acontece. Mas basicamente, quando a gente está falando de ensino superior, principalmente disciplinas teóricas, na grande maioria são professores lendo slide. Então, assim, por conta disso, eu acho que o currículo pesa muito e vocês têm que levar em consideração. Por quê? É muito diferente você assistir uma aula de slide com um professor que será um desconhecido, que tem um currículo fraco, do que com um professor que é mega conhecido, que é autor de livros, que é uma pessoa, assim, sabe, fantástica. Por exemplo, eu tenho Anatomia Patológica com um brasileiro, que é o autor do Bogriolo, Patologia Geral, aquele livro imenso que é referência praticamente no Brasil todo. Então, há uma grande diferença entre você ter uma aula com o cara que é o autor do livro que todas as faculdades usam, do que com um cara que está lá lendo slide. Por exemplo, a pediatria. Para mim é uma honra ir para aula de pediatria e ver que o meu professor é autor de um capítulo do pediatria ambulatorial, sabe? Eu sinto orgulho disso. Então a questão do currículo eu acho muito importante. E quando comparado das particulares com das públicas dão de 10 a 0. Muita gente fala também do professor ser ruim e na particular você poder demiti-lo através de um abaixo-assinado, enquanto que nas federais eles são concursados, eles não saem. Olha, isso acontece, mas isso não é garantia. Um professor concursado pode ser mandado embora através de processos administrativos e muitos desses processos se iniciam com reclamações dos alunos. Além disso, você tem que pensar que ele vai te dar uma disciplina, talvez 6 meses, e depois você vai passar para frente e vai esquecer que aquele cara existe. Você vai pegar outros professores. Nas experiências que eu tenho, e analisando tudo isso aí, eu peguei professores bons e ruins, nas duas, mas ruim até hoje. Só foi um na UFMG, um cara extremamente babaca, arrogante, mas levando tudo que eu falei com vocês em consideração, eu fico com o ensino da universidade pública. Além disso, tem a questão de ligas. Na UFMG, por exemplo, nas federais tem liga de tudo quanto é coisa que você imagina, você pode participar, e essas ligas são meio que um trampolim para você conseguir outras coisas, enquanto que na minha outra faculdade, por exemplo, tinha que pagar para participar de liga, pagar para ver aluno falando, não era lá grandes coisas. Monitorias, nas federais tem muitos, nas públicas tem muitas monitorias de várias disciplinas, e lembrando que as monitorias, algumas são pagas, outras são gratuitas, então a oportunidade você tem. Espera aí que o meu celular tá
dando uma de doido aqui. Em contrapartida, as monitorias na minha outra faculdade eram muito escassas, algumas nem pagavam, os alunos tinham desconto na mensalidade, apesar do que para os bolsistas devem pagar, não sei. Mas eram bem pouquinhas, não tinha muita vaga. Outra coisa é intercâmbio, gente. Nas públicas você tem a chance de rodar o mundo aí viajando de graça, sem pagar nada. Enquanto que nas particulares isso praticamente não existe. E vale ressaltar que os intercâmbios das particulares, eles meio que existem, não vou falar que é o mesmo programa, mas programas muito semelhantes nas públicas. Ou seja, se você não consegue fazer um intercâmbio de graça, você pode fazer esse intercâmbio meio que pagando ou conseguindo desconto, enfim, conseguindo moradia no outro país. Tem várias opções para você tentar. Próximo tópico que iremos analisar é a estrutura. Muito comum comparar a estrutura de particular com pública. Gostaria de chamar a atenção para vocês aqui para uma coisinha. Já falei que a faculdade oferece curso de determinada área, lá no prédio, por exemplo, curso da área de saúde. A universidade oferece diversos cursos de diversas áreas, ou seja, tem um conjunto de prédios. Consequentemente, a estrutura da pública é melhor do que a da particular e vocês vão entender por quê. Não fiquem presos a conforto de um ar-condicionado, a um laboratório com boneca inteligente, a somente isso. Por quê? Durante o ciclo básico, por exemplo, da medicina, você tem anatomia, é interessante você estudar com o boneco lá todo bonitinho, todo, sabe, trabalhado, dando os detalhes, mas você tem que entender que passou ali o seu semestre que você faz anatomia, acabou, você não vai mais usar aquilo dali. É passado. E não é tão importante, porque o essencial você aprende, tanto na pública quanto na particular, com peças básicas. O essencial você vai aprender. E o que eu gostaria de dizer, gente? Uma universidade é praticamente uma mini cidade, uma cidade pequenininha. Então, não analise somente um laboratório de anatomia, somente um ar-condicionado. Analisem os prédios, analise se a sua instituição de ensino tem um hospital-escola, se ela tem ambulatórios, porque isso vai ser muito importante quando você chegar no ciclo clínico e no internato, porque é onde você vê a prática da medicina, é onde você assim obtém o conhecimento que você vai usar depois de formado. Vejam se tem restaurantes universitários, porque é uma forma de você conseguir café da manhã, almoço e janta por um preço em conta, de forma acessível, conseguir uma boa alimentação. Às vezes você fica preocupado se a sua instituição de ensino tem um laboratório de anatomia bom, esquece que ela tem um laboratório de ponta que está descobrindo a cura para uma doença, sabe, que precisa, que ainda não tem. Então leve isso em consideração. Centros culturais, porque a medicina não é tudo, a gente precisa de outras áreas aí para nos mantermos humanizados. Tudo isso aí é importante. Essa questão da conservação do local não é tudo. As federais, as públicas, não têm uma conservação às vezes tão boa por conta das verbas. Não recebem verbas para ficar reformando constantemente, sabe, com uma certa frequência. Mas a experiência que eu tenho no local onde eu estudo é mega conservado, não tem nada de ruim enquanto vocês vêm falar por aí, não. Bate de frente com as particulares. O próximo tópico que eu queria discutir com vocês é em relação a gastos, a valores. Vale lembrar, principalmente medicina, que na particular você tem que pagar uma mensalidade para você estudar, que é uma mensalidade gigante, porque praticamente 8 a 10 mil reais por aí. Você pode pagar por isso, você tem que levar isso em consideração. Questão de reprovações. Você reprovou na particular, você tem que pagar geralmente pela reprovação. Nas públicas não, reprovou, faz de novo. Auxílios financeiros são praticamente inexistentes nas particulares. Quem é aluno do ProUni de medicina recebe R$400. Não dá para cobrir todos os gastos, mas ajuda muito. Nas universidades vocês podem conseguir acumular auxílios e receber uma quantia maior do que essa. Outra, gente, moradia. Algumas universidades oferecem moradia. Então a chance de você poder morar de graça. Quando paga uma taxa de condomínio que é bem baixa. Restaurante universitário. Uma opção de você tomar café da manhã, almoçar e jantar por um preço acessível. Levem tudo isso aí em consideração na hora de calcular os gastos que vocês terão com os estudos. E, comparando uma a outra, meu voto de confiança vai novamente para as universidades. Próximo tópico, pessoal, pessoas. Conforme eu já disse anteriormente, até hoje a minha maior decepção na medicina foram justamente as pessoas. E é o que eu falo, principalmente dos alunos. Mas eu acho interessante a gente falar um pouco isso, afinal de contas nós estaremos em contato com pessoas, alunos, professores e servidores, enfim, funcionários. Vou falar a experiência que eu tive. Quando eu fui para medicina no centro universitário que eu estava, na particular, eu me decepcionei muito com as pessoas, quebrei muita cara. E quando eu fui para a federal eu já não esperava tanto, então não me decepcionei tanto assim. Mas há uma grande diferença sim entre estudantes das universidades federais e de faculdades e centros particulares. Se você parar para analisar, o vestibular de medicina já é caríssimo. Se bobear, você acha vestibular de quase R$1.000. Então não vai selecionar só pessoas boas, inteligentes, dedicadas, pessoas que querem ajudar o próximo. Não, vai selecionar, na grande maioria, pessoas que podem pagar uma mensalidade de praticamente R$10.000 por mês.
Então, assim, há uma grande diferença na realidade das pessoas que estudam numa federal e das pessoas que pagam para estudar em particulares. E, gente, pessoas boas, pessoas ruins, há em todos os lugares. Mas, tipo, tem muita gente sem noção. Pra vocês terem ideia, eu já cheguei a discutir com gente na faculdade particular onde eu estava, que era contra o ProUni. E, tipo, por que a pessoa era contra o ProUni? Porque o pai dela podia pagar, dessa pessoa podia pagar 10 mil reais, digamos assim, para ela estudar, mas não podia pagar para ela e o irmão estudar ao mesmo tempo. Ou seja, como meu pai não pode pagar 10 mil reais, 20 mil reais para nós estudarmos, eu sou contra o ProUni, que é para quem não pode pagar uma mensalidade, para quem recebe menos de 1,5 salário mínimo. Então, assim, pessoa sem noção, você vai achar nos dois lugares. Mas a experiência que eu tenho, com base no que eu vivi, é que as pessoas das universidades federais têm um olhar, sabe, uma visão de mundo mais crítica, mais pé no chão do que a das particulares. Mas, assim, opinião minha, tem todo aquele preconceito de estudante de medicina que nas federais os outros alunos dos outros cursos têm. Mas, assim, gente, eu pensava que era só da medicina, essa questão das pessoas serem mais frias, enfim, das pessoas não serem tão amigáveis assim, mas não é só da medicina. As pessoas são mais frias, mais apáticas mesmo na nossa geração. Mas não é só dos cursos, mas, enfim, comparando um com o outro, eu chego à conclusão que na federal as pessoas são melhores. Gente, professores. Eu já falei anteriormente professores, mas até hoje na UFMG eu só peguei um professor que eu considerei ruim, que era uma pessoa escrota, uma pessoa arrogante. Em comparação com as particulares, cara, não tenho o que reclamar não. Mas, assim, analisando um e outro, eu ainda fico o pessoal da federal. São pessoas que têm são mais humanistas, digamos assim. Bob, para de latir! E além disso, gente, funcionários, isso conta muito. Quando eu estava saindo da faculdade particular onde eu estava, cara, eu tive muita dificuldade para conseguir os documentos que eu queria para aproveitar os estudos na UFMG. E, tipo, as pessoas não tiveram boa vontade nenhuma de me ajudar, por mais que eu estivesse pagando, sabe? Só um funcionário lá que foi, assim, magnífico comigo, que foi a pessoa responsável pelo ProUni, que me ajudou muito. Os outros eu senti uma certa má vontade, parecia que não queria perder o aluno, que não queria perder a bolsa do ProUni, também era tanto o aluno, era mais a bolsa do ProUni. Enquanto que na UFMG, por mais que os documentos que eu tenha levado estivessem todos avacalhados, não tivessem da forma que deveriam estar, tiveram a maior boa vontade, fizeram tudo que podiam para me ajudar. E, tipo, comparando professores, funcionários, alunos, enfim, as pessoas que estão ao redor aí dessas instituições de ensino, eu dou meu voto também para as universidades federais. O próximo tópico que eu coloquei aqui são os rankings. Para mim, ranking não assim, avalia muita coisa se você pegar um ranking de forma isolada. Por quê? Pode ser que aquela instituição de ensino ali esteja em crise, ou seja, esteja sem verba, esteja passando por problemas. Pode ser que os alunos tenham avacalhado a prova. Isso acontece muito nas particulares, por exemplo, a ENAD. Os alunos não têm uma boa relação com a instituição de ensino não os ouve, e sempre tem reclamações em relação, por exemplo, à mensalidade, a professor e tudo mais. E quando não há uma boa troca entre instituição e aluno, pode ser que o aluno avacalhe o ENAD, faça a prova de uma forma lá toda errada, só para a faculdade ganhar uma nota ruim. Então não garante muita coisa. Além disso, tem outros critérios, né? Como, por exemplo, professores qualificados e com dedicação exclusiva. Isso é analisado com muita delicadeza. E mercado de trabalho, que eu acho muito importante também. Os outros critérios que esses rankings analisam. O que eu quero dizer é o seguinte: você pegar um ranking só, e se for de uma fonte assim que não é tão confiável, talvez ele não seja tão fidedigno, sabe? Não seja tão verdadeiro. Mas, gente, se o ranking você pega de, por exemplo, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, tá dando a mesma coisa, aí muito provavelmente aquele ranking ali é verdadeiro. E se a instituição está lá no top 3, ou se ela está lá no top 3 final, na lanterninha, tem um pouco de verdade, tem alguma coisa que está fazendo com que ela continue lá. Então, assim, um ranking isolado talvez não seja um bom critério de avaliação, mas se você pega vários rankings e compara vários anos, aí você pode confiar mais. Então, ranking, galera, é só você ir lá, joga no Google aí, confere os rankings que existem por aí, e vê em qual local a sua faculdade está, a sua instituição de ensino que você quer estar, e quais são os 10 primeiros, por exemplo, do Brasil, ou sei lá, os 30 primeiros, e vocês tirem as suas conclusões aí. Se você parar para comparar, os primeiros dos rankings são universidades federais. Então, ponto positivo para elas também. Além disso, tem outros pontos positivos e negativos que talvez a gente deva ficar atento, como, por exemplo, greves. Nas universidades federais ocorrem muitas greves, sim. Eu sou totalmente favorável às greves, assim, nunca fui contra nenhuma greve, vou participar de todas, vou apoiar todas,
Mas vale lembrar que, tipo, quando tem uma greve, gente, eles fazem tudo possível para regularizar o calendário, pra gente não perder o semestre. Então, tipo, talvez você tenha que estudar nas suas férias, mas durante a greve você não vai estar estudando, você vai estar de férias. Então você vai ter uma possibilidade de regularizar seu calendário aí. E basicamente eu sou favorável às greves sim. Então isso pra mim não é lá grandes coisas. Próximo, concorrência. Pelas instituições de ensino privadas terem o valor de uma mensalidade a ser pago, você tem que pagar para estudar, a concorrência geralmente é menor do que nas universidades, porque não é todo mundo que pode pagar. Oportunidades. Gente, que nem eu falei anteriormente, lá do TPE Ensino, Pesquisa e Extensão, e dentro da instituição de ensino aparecem muitas outras coisas para você. Então você tem que ficar atento a isso. Porque, por exemplo, em relação a mim, eu consegui muito mais oportunidades dentro das universidades federal, que ainda não tem 2 anos que eu estou lá, do que os 2 anos que eu estive numa particular. Então, oportunidades que envolvem várias coisas aí que podem aparecer, que você pode pegar, eu obtive mais na universidade. Gente, reopção de curso. Se na particular você não gostou, perdeu. Na universidade, eles querem te manter lá. Você pode fazer prova de transferência interna, externa, mudar de curso para um curso relacionado. Então, ponto positivo para a universidade. Particular pode ser que socorra. Algumas socorrem sim, mas você tem que lembrar, se a mensalidade for diferente, você vai ter que pagar mais, ou talvez até conseguir um desconto em pagamentos. Finalizando por medicina, gente. Ciclo clínico, ciclo básico e internato. O ciclo básico, nas duas, eu não vejo assim que vai te fazer tanta diferença se você tá em uma ou tá na outra, porque você vai esquecer isso com o passar dos tempos. Basicamente, você vê para saber que existe, sabe? O que foi essencial você vai aprender tanto na particular quanto na federal. Ciclo clínico, aqui faz muita diferença, porque é o que você vai usar na prática. Então é interessante ter um hospital-escola, ter um ambulatório, ter um local onde você vai atuar e ter professores capacitados para te ensinar. Isso faz diferença. Internato, galerinha, eu ainda não cheguei lá, mas o internato são basicamente os estágios, onde você vai rodando por pediatria, por cirurgia, por ginecologia, obstetrícia. Então é importante, muito importante, ter hospital, ter ambulatório para você poder atuar. Isso é a parte mais prática que tem no curso. Então, assim, se ocorre uma diferença na particular ou na pública, tem que ver qual que vai ser, qual que oferece mais vantagens, qual que oferece menos desvantagens, porque tem públicas que não oferecem um bom internato, tem particulares que oferecem um ótimo internato. Então você tem que comparar aí. E compara basicamente vendo se tem hospital, escola e se tem ambulatório. Por fim, eu gostaria de chegar a uma conclusão se vale a pena estudar em particular. Gente, a melhor resposta para essa é talvez, depende muito de você. Não existe sim nem ensino não, cada caso é um caso. O que você busca no seu ensino superior? Você é uma pessoa que, por exemplo, quer fazer medicina, quer pegar o seu diploma e atuar como médico? Analisa isso. Você quer algo além da medicina? Pensa o seguinte, a maioria das pessoas que fazem medicina na particular são filhos de médico. Então tem pai, tem mãe médico, já tem consultórios. Então essas pessoas basicamente precisam pegar o diploma de médico, fazer uma residência boa e depois herdar os consultórios, herdar os pacientes dos pais. Essa é a sua realidade? Para quem não tem essa realidade, tem que pensar um pouquinho nisso aí. Além disso, onde você quer chegar, que nem eu já falei, você quer ser um pesquisador, você quer ser um mega cientista, a particular não vai te oferecer isso, porque a iniciação científica não é uma obrigação, entendeu? Você quer ser um professor, você quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, com certeza a universidade vai ser melhor para você. Quais são as suas opções? Você tem uma bolsa que te garante pagar? Você pode tentar mais um ano de cursinho? Você pode tentar mais uma vez passar pelo Enem? Gostaria que você analisasse em mercado de trabalho. Porque, galera, antes, direito era uma profissão mega valorizada aqui no Brasil. Hoje já está saturado. Toda faculdade aí que tem já oferece o curso de direito, só falta começar a oferecer AD. Então, tipo, as pessoas formam, não conseguem emprego. Medicina ainda não está nesse patamar, mas não demora muito a chegar. A partir de 2025 já começa a saturar o mercado. O que isso quer dizer, Marco? Mercado de trabalho saturado. Não tem tanta demanda, ou seja, começa a aparecer muitos profissionais e poucas vagas para atuação. Ou seja, tem que ter uma seleção para escolher quem que vai trabalhar, quem que vai atuar. Então você tem que levar em consideração, porque como será essa seleção? Vai ser através de currículo? Como que vai ser o seu currículo que não tem extensão, que não tem iniciação científica, com o currículo de uma pessoa que tem? Muitas pessoas fazem que é o aluno que faz a faculdade. Gente, isso não é totalmente verdade, sim. Se você está num lugar ruim, por mais que você corra atrás, que você dê o seu melhor, não vai fazer tanta diferença, porque não é tudo que depende de você. Eu, com a experiência que eu tive, que eu tenho atualmente, universidade pública é muito melhor do que a particular. Mas, tipo, não compensa também você deixar a sua bolsa do ProUni, digamos assim, para medicina, de lado, para tentar batalhar mais por uma pública e não conseguir. Se você quer mudar de vida, se você quer ter, assim, uma chance de ascensão, a particular vai te ajudar para medicina, entendeu? Não precisa ficar
assim com o pé atrás. Mas se você tem a opção de escolher entre uma universidade pública e uma particular, escolha a pública. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado. Se tem algum outro assunto que vocês gostariam de me ver falando, comentando sobre, relacionado à medicina, faculdade, ensino superior e tudo mais, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Talvez eu grave um vídeo sobre o assunto, beleza? Então, se você gostou, dá joinha, se inscreve no canal e até qualquer hora. Abraços e tchau, tchau.